Nem todo veneno tem gosto amargo. Algumas das manipulações mais eficazes da vida não chegam com gritos, cobranças ou ameaças. Chegam com aplausos, com elogios, com palavras doces que, à primeira vista, parecem sinais de carinho, respeito, reconhecimento. Mas na prática funcionam como uma cortina de fumaça, como um anestésico emocional, como uma forma sutil de controle. E é justamente aí que mora o perigo. Porque o elogio, quando usado como disfarce, não vem para fortalecer, vem para domesticar. Maquiavel, com sua clareza implacável, sabia que o poder raramente se apresenta de forma direta. Os grandes manipuladores da história não foram os mais agressivos, foram os mais encantadores. Aqueles que sabiam elogiar, na medida certa, na hora certa, com a entonação certa. Porque elogiar alguém não é apenas uma gentileza, é uma forma de influenciar, de moldar o comportamento do outro sem parecer que está impondo algo. E poucos percebem isso. Porque o ego, ao receber um elogio, tende a baixar a guarda. E é nesse momento que o veneno entra, pelo aplauso. Quantas vezes ouvimos um "você é incrível" que soa mais como um acordo velado do que como uma verdade. Um "você é tão maduro" que na prática quer dizer "por favor, não. Reaja". Um "você é uma inspiração" que no fundo quer dizer "continue agindo como eu espero". Esses elogios, embora agradáveis na superfície, carregam um subtexto. Não mude, não questione, não saia do papel que eu projetei em você. São formas de selar um pacto de conforto, de manter o outro previsível, de evitar o confronto. E isso é particularmente perigoso quando estamos emocionalmente carentes, quando buscamos aprovação, reconhecimento, pertencimento. Porque o elogio nesse estado se transforma em moeda. Passamos a moldar nosso comportamento para continuar recebendo aquele aplauso. E sem perceber, vamos nos afastando de quem realmente somos para manter a imagem que o outro espera. O "você é incrível" vira um grilhão invisível e nos tornamos prisioneiros da imagem que criaram para nós e que agora temos medo de destruir. Maquiavel nos alertaria. O elogio não é confiável quando vem de alguém que tem algo a ganhar com seu silêncio. Quando o elogio não é gratuito, mas intencional. Quando não é espontâneo, mas estratégico. Porque há uma diferença brutal entre reconhecimento genuíno e aprovação interessada. O primeiro fortalece, o segundo suga. E a maioria não distingue isso, porque está ocupada demais tentando ser amada, e esquece de ser lúcida. E há um outro ponto ainda mais sutil. Muitas vezes, quem elogia demais está tentando evitar uma conversa difícil. Está tentando criar uma barreira emocional contra qualquer possibilidade de crítica. Como se dissesse, se eu elogiar primeiro, talvez você não me questione depois. É o uso do elogio como escudo, como pré-defesa, como tática de contenção. E isso é uma das formas mais elegantes e perigosas de manipulação emocional. Porque quem te elogia excessivamente pode estar, na verdade, com medo de quem você se torna quando não está buscando a aprovação. Maquiavel compreendia que todo elogio tem função. Ele não via a bajulação como algo ingênuo, via como ferramenta política. E, no contexto atual, essa ferramenta se modernizou. Ela aparece nas redes sociais, nos discursos de liderança, nas conversas íntimas. O elogio virou linguagem, virou código social. Mas raramente paramos para perguntar: por que estão me elogiando? O que querem que eu continue fazendo? O que esperam que eu não mude? Porque quando o elogio não vem por quem você é, mas por como você se comporta, então ele não é admiração. É condicionamento. E o mais trágico é que, quanto mais elogiado você é, mais vulnerável se torna.
Porque agora, qualquer mudança no seu comportamento será lida como incoerência. Qualquer passo fora da expectativa será visto como decepção. Você se torna vítima do seu próprio personagem, e os elogios, que antes pareciam reconhecimento, agora funcionam como lembretes. Fique no seu lugar. Continue sendo exatamente aquilo que eu aplaudo. Por isso, Maquiavel não diria para rejeitarmos todos os elogios. Mas sim, aprenda a ler o que está sendo dito por trás do elogio. Pergunte-se: isso é sobre mim? Ou sobre a expectativa que criaram sobre mim? Isso me liberta? Ou me prende num papel que já não faz mais sentido? Porque elogios sinceros fortalecem, mas elogios disfarçados domesticam. E todo elogio disfarçado carrega um pedido oculto. Não me confronte, não me desaponte, continue sendo útil para minha zona de conforto. E é exatamente por isso que o segundo passo dessa jornada precisa nos levar ao lugar onde tudo isso começa a ganhar força: a carência por validação. Porque o veneno do elogio só tem poder quando encontra dentro de nós a necessidade de ser aplaudido. E é sobre isso que falaremos a seguir. O elogio só se torna armadilha quando encontra dentro de nós algo que precisa ser alimentado a qualquer custo. E esse algo tem nome: carência por validação. Um buraco emocional que pede aplausos como quem pede ar. Uma urgência de ser visto, reconhecido, aceito, admirado. É essa necessidade que transforma palavras aparentemente inofensivas em fios de controle. Porque quem precisa demais do olhar do outro, inevitavelmente se curva a ele. E nesse ponto, o elogio deixa de ser presente e se torna corrente. Maquiavel via com desconfiança tudo o que tornava um governante dependente, e isso inclui, mais do que exércitos ou riquezas, a dependência emocional. O príncipe que precisa do amor constante de seus súditos se torna vulnerável. E o mesmo vale para qualquer um que não aprendeu a se sustentar internamente. A carência por validação é um campo fértil para todo tipo de manipulação sutil. Porque quem precisa ser aprovado o tempo todo deixa de agir por convicção e passa a agir por aprovação. É nesse ponto que nasce o comportamento moldado. A pessoa não vive mais o que sente, mas o que o outro espera. Cada palavra é pensada, cada gesto é calculado, cada decisão é medida pelo impacto que causará. E no início isso parece apenas empatia, mas aos poucos vira submissão, vira medo de desagradar, vira autoabandono. A pessoa passa a se posicionar como quer ser vista, não como realmente é. E essa desconexão, por mais disfarçada que esteja, cobra um preço alto: a perda da identidade. E o mais perigoso, o mundo está cheio de pessoas e estruturas que sabem explorar essa carência. Chefes que elogiam só para manter obediência. Parceiros que exaltam apenas quando a relação está sob risco. Seguidores que transformam aplausos em chantagem emocional. E a pessoa sedenta por reconhecimento nem percebe. Ela acredita que está sendo amada, valorizada, respeitada, quando na verdade está sendo moldada. O elogio se transforma em coleira e ela, sorrindo, segue sendo conduzida. Maquiavel, com sua frieza estratégica, diria: quem precisa demais ser amado será sempre manipulado. Não porque o amor seja um erro, mas porque o desespero por afeto nos cega. E a carência por validação faz exatamente isso: cega. A pessoa deixa de perceber quando está sendo usada, quando está sendo colocada num pedestal só para não ser ouvida, quando está sendo inflada só para ser inofensiva. E quanto mais aplaudida, mais se convence de que está no caminho certo, quando na verdade está apenas sendo condicionada. Essa dinâmica começa cedo. Muitos de nós aprendemos desde pequenos que o elogio é o prêmio por nos comportarmos bem.
por agradarmos, por não incomodarmos, por sermos convenientes. E com o tempo, internalizamos a ideia de que só temos valor quando correspondemos, quando somos o que esperam de nós. E isso se torna tão arraigado que, mesmo na vida adulta, repetimos o padrão. Buscamos reconhecimento como uma criança busca colo, não por escolha, mas por sobrevivência. E aqui está a tragédia. A carência por validação transforma até os elogios mais sinceros em vício. A pessoa não consegue mais viver sem. Precisa constantemente de reafirmação, de feedback, de curtidas, de palavras que a garantam de novo. E isso a torna frágil, porque qualquer crítica vira ataque, qualquer silêncio vira rejeição, qualquer divergência vira desamor. A pessoa se torna escrava do olhar alheio, e isso, para Maquiavel, é a antítese do poder. O verdadeiro poder, segundo ele, começa quando você não é mais refém do aplauso, quando consegue ouvir elogios sem se entregar a eles, quando consegue discordar, mesmo sabendo que vai decepcionar, quando consegue ser autêntico, mesmo diante do risco de não ser compreendido. Essa liberdade emocional não é construída com palavras doces, é forjada na fricção, na firmeza interna, na maturidade de sustentar quem se é, mesmo quando o mundo oferece o caminho mais fácil, o da adoração. Porque sim, existe um tipo de adoração que paralisa, que sufoca, que impede o crescimento, que transforma o elogiado em personagem. E o personagem, por mais aclamado que seja, nunca será livre, nunca será inteiro, nunca será real. E é justamente essa forma de adoração que se esconde por trás de muitos elogios. Não quero que você cresça, quero que você continue sendo exatamente quem me serve. E é sobre isso que precisamos falar a seguir. Como o elogio, quando vira ferramenta de dominação, deixa de ser reconhecimento e se transforma em estratégia de adoração. Porque há elogios que libertam, mas há outros que, embora encantem, aprisionam em silêncio. Elogiar alguém é muitas vezes um gesto sincero, um reconhecimento justo, um reflexo de gratidão, de admiração, de respeito. Mas quando o elogio é usado de forma sistemática, constante, exagerada, ele deixa de ser afeto e se transforma em método. Método de controle. Porque elogiar, na dosagem e na frequência certas, é uma das formas mais sofisticadas de domar um indivíduo sem jamais levantar a voz. Maquiavel, mestre em entender as engrenagens invisíveis do poder, teria visto isso com clareza. A adoração não é sempre amor. Às vezes é só uma maneira educada de garantir que você nunca mude. Domar não significa apenas submeter. Significa domesticar, moldar, adaptar um comportamento à conveniência de quem observa. E a adoração, nesse sentido, funciona como um espelho distorcido. A pessoa aplaudida começa a ver a si mesma não como realmente é, mas como o outro a enxerga e como deseja que ela permaneça. O elogio repetido transforma a identidade em papel. A espontaneidade vira performance. A evolução vira ameaça. Porque para o adorador, qualquer mudança no comportamento do outro pode significar perda de controle. Pense nos líderes que elogiam demais seus funcionários, mas que ficam visivelmente incomodados quando um deles começa a crescer além do esperado. Pense nos amigos que vivem dizendo, você é perfeito, mas que se afastam quando você impõe limites. Pense nos parceiros que exaltam suas qualidades, mas que se irritam quando você se torna mais independente, mais firme, mais claro. Em todos esses casos, a adoração inicial funcionava como estratégia. Não era admiração autêntica, era domesticação. Era o elogio sendo usado como coleira emocional. Maquiavel apontaria isso como uma jogada de poder refinada. O governante,
que quer manter seus súditos calmos, não precisa ser tirano. Basta ser encantador. Basta fazer com que todos se sintam vistos, desde que fiquem exatamente onde ele deseja. A adoração, nesse contexto, é uma forma de garantir previsibilidade. Se eu te coloco num pedestal e você aceita subir, então eu passo a saber exatamente como você vai agir. Porque agora você tem uma imagem a sustentar. E quem tem imagem a proteger geralmente evita rupturas. O grande problema é que o adorado muitas vezes não percebe que está sendo domado, porque o processo é prazeroso, ser elogiado é gostoso, receber reconhecimento é nutritivo, mas quando isso passa a ser constante, exagerado, desproporcional, algo começa a se distorcer. A pessoa começa a confundir aceitação com aprovação. Começa a evitar atitudes que possam gerar decepção no outro. Começa a se podar para continuar sendo aquela pessoa incrível que todos dizem que ela é. E, pouco a pouco, vai se tornando menos espontânea, menos real, mais previsível, mais útil para os outros. E o mais trágico, quanto mais alguém é adorado, mais solitário se torna. Porque a adoração não permite intimidade. O pedestal é alto demais para que alguém suba junto. Os outros se aproximam com reverência, não com presença. Com expectativa, não com empatia. E a pessoa, mesmo sendo constantemente exaltada, começa a se sentir presa num papel que não pode mais abandonar. Porque agora, qualquer gesto de imperfeição será lido como queda, como traição da imagem construída, como fracasso. E isso paralisa, isso esgota, isso aprisiona. Maquiavel nos ensinaria que o governante mais forte é aquele que consegue ser amado e temido ao mesmo tempo, mas nunca dependente da adoração, porque a adoração não é estável. Ela muda ao sabor das expectativas. Ela exige performance contínua. Ela não aceita falhas humanas. E, acima de tudo, ela não suporta a verdade. A verdade incomoda. A verdade rompe encantamentos. A verdade desmascara o jogo. E é por isso que o adorador foge dela, e o adorado também. E aqui está o ponto mais profundo. Quando a adoração se torna estratégia, o elogiado deixa de ser sujeito e passa a ser objeto. Objeto de projeção, de controle, de manipulação, afetuosa. E o pior, se ele estiver emocionalmente carente, aceitará esse papel com gratidão. Acreditará que está sendo amado, quando na verdade está apenas sendo mantido dentro de uma narrativa. Uma narrativa que o impede de crescer, de se contradizer, de se transformar. É por isso que, em vez de se orgulhar dos elogios que recebe, o indivíduo lúcido deve se perguntar: quem se beneficiaria se eu continuasse exatamente como sou hoje? Quem se sentiria ameaçado se eu mudasse, se crescesse, se discordasse? Quem está usando o elogio não para reconhecer, mas para garantir que eu não vá além do esperado? Porque elogiar pode ser ato de amor, mas também pode ser ato de medo, medo de perder o controle, medo de não saber lidar com a versão real, mutável, complexa do outro. E se a adoração te impede de evoluir, de questionar, de se reinventar, então ela não é admiração. É prisão emocional com verniz de afeto. E é justamente nesse ponto que entra um novo elemento: a bajulação. Aquele tipo de elogio exagerado, constante e artificial, que alimenta o ego apenas para cegar a lucidez. E é exatamente sobre isso que precisamos falar no próximo passo dessa jornada. A linha entre adoração e bajulação é tênue, mas o efeito é devastador. Na bajulação, o elogio não celebra, ele manipula. Bajular é adular com propósito. É encher o ego do outro com tanto brilho
que ele começa a acreditar que não precisa mais enxergar a realidade, apenas seu reflexo. E ser enganado por seu próprio reflexo é perder contato com a verdade. E sem verdade interior, não há autonomia. Há apenas o vácuo sutil de quem já não sabe se escuta a si mesmo. Maquiavel conhecia o risco da vaidade nutrida por voz alheia. Ele sabia que um príncipe que não ouve ninguém acaba isolado, e que esse isolamento é a raiz de grandes quedas. A bajulação, por sua vez, promove um isolamento autoimposto. Ela sussurra no ouvido: ninguém te entende como eu te entendo, e cria um ambiente onde discordância vira traição e conselho vira ofensa. A voz da razão é abafada por um coro de aplausos que se recusa a ver as imperfeições, ou que finge não vê-las. É aí que o ego alienado começa a se inflar sem limites. Cada elogio vira combustível, mas um combustível que queima sem sustentar. A pessoa começa a acreditar que seu valor está no reflexo admirado e não na ação real. Deixa de questionar, deixa de se desconfortar, deixa de se desafiar. Vive na ilusão de que, por ser constantemente exaltado, está isento de qualquer necessidade de crescimento. E isso é um risco mortal. O ego cego é o inimigo silencioso da evolução. E o mais pervertido é que a bajulação frequentemente vem disfarçada de amizade, de apoio, de preocupação. Você é tão determinado, nada pode te deter. Sei que vai dar certo, sempre dá. Até seu erro vira aprendizado. São frases que parecem amorosas, mas que, ao serem repetidas de forma automática, escondem um mecanismo de blindagem. Blindagem contra qualquer sombra, qualquer dúvida, qualquer crítica saudável. E a verdade é que, quando a autoconfiança vem da permissão que os outros te dão, e não da convicção que você construiu em silêncio, ela é frágil, instável e facilmente manipulável. Maquiavel enfatizava a virtude que nasce não de aplausos, mas de capacidade real de agir. E a bajulação mina essa virtude, porque ela gera dependência. Quem se acostuma com as luzes artificiais da opinião alheia se afasta da luz natural da consciência. E quando o dia chega, quando o cenário real exige decisão, o bajulado tropeça, porque não construiu alicerces, construía aplausos. Imagine empresas inteiras, facções, grupos, governos que caem porque acreditam em sua própria propaganda, que ignoram sinais de crise porque estão ocupados demais ouvindo o próprio eco. Esse mesmo fenômeno se repete nas nossas vidas mais do que imaginamos, quando buscamos conselhos, mas ouvimos apenas elogios. Quando pedimos clareza, mas recebemos versões adocicadas. Quando perguntamos o que acham, só aceitamos respostas que nos confirmem, porque a bajulação se torna filtro e nós, prisioneiros dela. A pergunta que Maquiavel faria é direta: quem te diz o que você precisa ouvir? Ou quem te diz o que você precisa saber? Essa diferença, por mais delicada que pareça, é matemática na construção de poder, porque o poder real nasce da consequência, não da aclamação. E a bajulação cultiva a aclamação, mas mata a consequência. Mata quem está sendo bajulado, e é por isso que o próximo passo dessa jornada é igualmente crítico. Precisamos olhar para aquelas pessoas gentis, silenciosas, que com um elogio manso buscam domar sua força. Porque os mais perigosos manipuladores são os mais gentis, e é sobre isso que falaremos em seguida. É natural que o nosso instinto de proteção se acione diante de gritos, ameaças e ofensas diretas. O conflito aberto desperta vigilância. Mas é justamente essa lógica que torna a manipulação cordial tão eficaz. Ela não assusta, ela acolhe. O manipulador cordial não pressiona, não exige, não impõe. Ele elogia, ele entende, ele se mostra disponível, solidário, atento. E é aí que está o perigo.
Quando a dominação se disfarça de empatia, ela penetra sem resistência, e quando você se dá conta, já não está mais decidindo sozinho. Maquiavel sabia que o poder mais duradouro é aquele que não precisa se declarar. E os verdadeiros estrategistas do controle emocional entendem isso perfeitamente. Eles não gritam, sugerem, não criticam, lamentam, não confrontam, aconselham com doçura. E nesse gesto suave, plantam dúvidas, moldam escolhas, reprogramam comportamentos. E o mais perturbador, fazem isso enquanto você agradece, porque o manipulador cordial não aparece como inimigo, aparece como salvador. Ele é o primeiro a te apoiar quando você está em crise. O primeiro a dizer você merece mais quando você pensa em desistir. O primeiro a te elogiar por ser tão especial, tão consciente, tão sensível. Mas tudo isso tem um custo oculto: a fidelidade, o silêncio, a reciprocidade. Aos poucos, você percebe que não pode mais contrariá-lo sem parecer ingrato, que não pode mais discordar sem parecer injusto, e que qualquer tentativa de afastamento será interpretada como traição. Essa é a prisão mais elegante de todas, e o mais sutil. O manipulador cordial não necessariamente é mal intencionado. Muitas vezes nem percebe o que está fazendo, mas age a partir da própria insegurança. Precisa garantir sua influência, precisa ser insubstituível. Precisa que os outros o vejam como especial e por isso lhe oferece afeto em troca de controle. A simpatia, nesse caso, é moeda. E você, sem perceber, se torna refém de um vínculo onde tudo parece leve, até o momento em que você tenta sair. Maquiavel diria: não se engane com a ternura, ela também pode ser tática. E, na vida cotidiana, vemos isso com frequência. Relacionamentos onde o parceiro nunca grita, nunca trai, nunca confronta, mas te esvazia emocionalmente com excesso de compreensão. Amizades onde o outro sempre te apoia, desde que você não cresça demais. Chefes que te elogiam constantemente, mas não promovem. Pessoas que nunca brigam, mas te fazem sentir culpado por ter vontades próprias. Em todos esses casos, o que está em jogo não é o afeto, é o controle. E aqui está o ponto central. O manipulador cordial não quer que você o enfrente. Ele quer que você o agradeça. Quer que você se sinta tão acolhido que jamais ouse questioná-lo. Que você confunda gentileza com sabedoria. Que você não perceba que está sendo conduzido e não acompanhado. Porque a manipulação cordial é eficiente exatamente por parecer inofensiva. Ela se camufla nos vínculos afetivos mais profundos. E quanto mais você confia, mais exposto você está. Maquiavel, em sua frieza estratégica, nos alertaria: quem elogia demais, quem entende demais, quem nunca se opõe, pode estar apenas acumulando capital emocional para, no momento certo, te guiar onde quiser, não por maldade, mas por jogo, por necessidade de influência, por medo de perder o lugar que conquistou em sua vida. Por isso, o que precisamos cultivar não é desconfiança paranoica, mas atenção lúcida, capacidade de observar os vínculos mais doces sob a luz do questionamento. Estou sendo acolhido ou moldado? Estou sendo compreendido ou condicionado? Estou sendo elogiado ou colocado num papel do qual não poderei mais sair? Porque muitas vezes, quem nunca levanta a voz é o mesmo que mina sua autonomia aos poucos. Quem nunca critica é o mesmo que esvazia sua capacidade de discordar. E quem sempre está do seu lado, talvez não esteja do seu lado, mas do lado do controle. E é justamente por isso que, mesmo diante dos elogios mais bonitos, precisamos lembrar: a verdadeira admiração permite liberdade. Tudo o que te impede de ser quem você é, mesmo que venha em forma de carinho, ainda é prisão. E no próximo passo, vamos olhar para o efeito disso na prática, como o elogio, quando se torna exigência, paralisa,
porque há um preço alto por viver refém da imagem que os outros criam de você. E é sobre isso que falaremos a seguir. No início, os elogios parecem puros, mas quando se tornam frequentes, começam a moldar comportamentos, escolhas e até sentidos. O elogiado passa a viver sob um peso invisível, o de corresponder à imagem que os outros criaram. E quando o comportamento é moldado por validação externa, não por convicção interna, a pessoa para de agir por quem realmente é e começa a agir por quem os outros querem que ela seja. Maquiavel entenderia que, quando um príncipe passa a ser definido pelos súditos, perde seu poder real, porque seu agir não é mais livre, é previsível, esperado, manipulável. O mesmo se aplica ao indivíduo. Quanto mais você vive de acordo com o aplauso, mais suas decisões deixam de ser suas. Você se torna uma versão de si mesmo feita para agradar. E em determinado ponto, até uma pequena discordância soa como traição, porque rompe o enredo cuidadosamente construído. E o resultado é devastador. Você se paralisa. Passa a evitar riscos, mudanças, erros, incertezas. Não arrisca, mas algo que possa manchar a imagem. Evita falar sobre assuntos que possam desagradar. Escolhe caminhos mais seguros, não porque quer, mas porque teme a frustração alheia. E assim, a vida se torna um palco bem montado, onde tudo é controlado. Mas, por baixo das cortinas, a autenticidade se apaga. E com ela, a potência de se redescobrir, de se refazer, de se reinventar. O preço de viver refém das expectativas dos outros vai além do paralisia criativa. Elimina relacionamentos, limita o crescimento pessoal e cria uma armadilha psicológica da qual se sai descredibilizado perante a própria essência. Porque quem vive para agradar acaba perdendo a capacidade de se surpreender consigo mesmo e com o mundo. A energia que poderia ser dedicada à ação autêntica é consumida em manter um status. E esse desgaste silencioso corrói o senso de propósito, até restar apenas uma figura polida e vazia. Maquiavel diria que o poder duradouro não depende da aclamação, depende da coerência. A coerência que sobrevive ao tempo, que resiste à adversidade, que adapta com firmeza. Então, se a sua vida parece impecável, mas você já não se reconhece em suas próprias escolhas, talvez seja a hora de perguntar: quem está governando sua vida, você? Ou a imagem que os outros fizeram de você? Há uma ironia amarga que poucos têm coragem de encarar. Muitas das pessoas mais elogiadas publicamente são também as mais emocionalmente frágeis. E não por falta de mérito, mas porque o excesso de aplauso pode virar vício. E como todo vício, ele distorce a percepção, altera o senso de realidade e cria uma dependência invisível, aquela em que o sujeito só se sente inteiro quando está sendo celebrado. E essa necessidade constante de ser reafirmado, longe de empoderar, enfraquece, porque quem depende do eco perde o contato com a própria voz. Maquiavel, em sua brutal clareza, entenderia isso com perfeição. Um governante que se acostuma com o louvor ininterrupto perde a capacidade de ouvir conselhos, de enxergar o perigo, de reconhecer seus próprios erros. Ele se cerca de bajuladores, filtra a realidade com o véu da adoração e, sem perceber, constrói sua ruína sobre o som dos aplausos. E o mesmo vale para qualquer pessoa que começa a medir seu valor pela resposta que gera no outro. O elogio vira combustível, mas também algema. A lógica é sutil. No início, o reconhecimento vem como consequência de um ato autêntico. Um projeto bem feito, uma fala corajosa, uma atitude admirável. Mas aos poucos, a mente começa a associar esse reconhecimento ao próprio valor. E então, sem perceber, o aplauso passa a ser buscado de forma ativa.
Começa-se a repetir fórmulas, a dizer o que funciona, a se posicionar como se espera, não por estratégia, mas por medo. Medo do silêncio, medo de não ser notado, medo de não ser mais aquele que todos admiram. E esse medo instala um comportamento perigoso, a autocensura disfarçada de inteligência emocional. A pessoa para de dizer o que pensa, com medo de perder a simpatia alheia. Para de arriscar, com medo de errar publicamente. Para de se contradizer, com medo de parecer incoerente. E então, aquilo que antes era coragem vira comodidade. Aquilo que antes era autenticidade vira performance. E por dentro, uma fragilidade crescente se instala. Porque se o outro deixar de aplaudir, quem eu sou? Maquiavel diria que a fragilidade não está em ser amado, mas em precisar ser amado para continuar existindo. O elogio, quando se torna condição para agir, enfraquece a autonomia. E quem vive condicionado ao olhar do outro, mesmo que em posição de destaque, está sempre sujeito a colapsar. Porque o menor sinal de rejeição se transforma em crise existencial. Um comentário negativo basta para desestabilizar. Uma crítica basta para gerar paralisia. E nesse ponto, não importa mais o quanto a pessoa é reconhecida. Por dentro, ela já não sustenta quem se tornou. Esse é o ciclo do vício do aplauso. Ele começa com alegria, passa por necessidade e termina em medo. Medo de decepcionar, medo de sumir, medo de não saber mais quem se é sem o olhar dos outros. E por isso os mais elogiados muitas vezes são os que mais sofrem em silêncio. Porque o elogio constante não cria base, cria expectativa. E viver para atender expectativas é viver em estado permanente de tensão. A única saída, segundo Maquiavel, é reconstruir o centro. Reconectar-se com uma fonte de valor que não depende de plateia. Recuperar a capacidade de fazer escolhas não em função do efeito, mas em função da verdade. E isso exige um tipo de força rara, a força de decepcionar, a força de seguir mesmo quando não há aplauso, de mudar mesmo quando isso quebra uma imagem, de se reinventar, ainda que isso frustre aqueles que estavam confortáveis com quem você costumava ser. E é exatamente essa força que será essencial no próximo passo. Resistir à lisonja. Porque quem não aprende a se manter inteiro diante da exaltação, nunca estará preparado para lidar com o poder. E é sobre essa resistência, silenciosa, estratégica, imprescindível, que falaremos a seguir. Poucas coisas são mais desafiadoras para o espírito do que ser elogiado o tempo todo. A lisonja, esse elogio exagerado, calculado, meloso, tem um efeito narcótico. Ela embriaga. E como toda embriaguez, faz com que a pessoa perca o senso de proporção, de risco, de verdade. Maquiavel, sempre desconfiado das aparências, veria nisso um teste de poder. Não aquele que mostra quem comanda o outro, mas aquele que revela quem ainda consegue comandar a si mesmo. Porque a lisonja, por mais que soe como celebração, é uma prova de caráter. Ser exaltado e não se perder. Ser admirado e não se sentir acima. Ser aplaudido e ainda assim seguir fazendo o que é certo e não o que é popular. Essa é a verdadeira virtude do indivíduo estrategicamente centrado. Não é resistir à crítica, é resistir ao elogio constante. Porque, ao contrário do que parece, é o elogio que mais nos desvia. A crítica, quando bem recebida, nos fortalece. Mas a lisonja constante nos emburrece, nos adormece e, pior, nos corrompe. O centro de um indivíduo é o seu eixo de decisão, sua clareza sobre quem é, o que quer e por que faz o que faz. E quando a lisonja entra, esse centro começa a ser negociado, enfraquecido, silenciado. A pessoa começa a agir menos pelo que acredita e mais pelo que funciona.
Começa a moldar o tom de voz, a expressão, o conteúdo, a intenção. Não por estratégia consciente, mas por um reflexo condicionado. Não quero perder esse brilho que estão jogando sobre mim. Maquiavel diria: seja capaz de ouvir elogios como ouve críticas, com discernimento e distância. Porque o elogio, quando carregado de interesse, é como um presente envenenado. Ele parece te elevar, mas está criando um contrato oculto. Quem te exalta demais espera algo em troca. Espera sua continuidade, sua fidelidade, sua previsibilidade. E quanto mais você corresponde, mais se afasta de si mesmo e mais se aproxima da figura moldada pelos desejos do outro. Resistir à lisonja, portanto, é um gesto de coragem, de maturidade emocional, de soberania interna. É ser capaz de ouvir: você é o melhor que já vi, e ainda assim se perguntar: quem está dizendo isso? Por quê? E o que essa frase exige de mim? É saber agradecer, mas não se endividar emocionalmente. É manter o gesto firme, mesmo quando todos aplaudem um desvio. É se lembrar de que a verdade, muitas vezes, não brilha, e por isso não seduz. E é exatamente aí que nasce o verdadeiro poder. O poder discreto, silencioso, inabalável. Aquele que não precisa se exibir, porque já sabe o que é. Que não precisa da exaltação, porque já se sustenta. Que consegue suportar a euforia do aplauso e a solidão da convicção, porque sabe que o caminho mais difícil é também o mais limpo. Aquele em que você não se trai, nem mesmo quando o mundo inteiro está te chamando de incrível. E por fim, Maquiavel nos deixaria com um alerta afiado. Quem não resiste, a lisonja será, mais cedo ou mais tarde, controlado por quem a oferece. Porque a lisonja não é gratuita. Ela é a moeda emocional dos que querem moldar o alheio sem mostrar a intenção. E quem não enxerga isso, acaba sendo moldado, sorrindo. E é justamente sobre essa lucidez que falaremos a seguir no último passo desta jornada. Como distinguir o elogio genuíno da armadilha emocional, disfarçada de admiração. Porque a liberdade neste jogo começa exatamente aí, na capacidade de distinguir o amor que liberta, daquele que aprisiona sorrindo. Nem todo elogio é veneno, nem toda admiração é prisão. Mas, como Maquiavel nos ensinaria, a fronteira entre a verdade e a manipulação nunca está no gesto, está na intenção por trás do gesto. E é exatamente isso que diferencia um elogio libertador de um elogio manipulador. A presença ou ausência de interesse oculto. Um te enxerga, o outro te molda. Um celebra quem você é, o outro exige que você continue sendo quem ele espera que você seja. O elogio verdadeiro não impõe condições. Ele não te obriga a se manter igual, não te transforma em personagem, não se ofende com a sua evolução. Ele não te prende à versão de si mesmo que gerou aplausos. Ele te acompanha na transformação, mesmo quando isso desafia o conforto de quem observa. Ele não espera retorno. Não é barganha emocional. É reconhecimento, não contrato. E isso é raro, porque a maioria dos elogios que circulam hoje, nas redes, nos relacionamentos, no trabalho, carregam uma expectativa sutil. Continue me servindo com essa imagem. Maquiavel, se estivesse presente, não buscaria palavras doces, buscaria clareza. E a clareza é simples. O elogio verdadeiro não precisa te cegar para te tocar. Ele não exige que você acredite em uma versão inflada de si mesmo. Ele não te protege da verdade, te fortalece para enfrentá-la. É como uma luz que te ilumina sem te deslumbrar, e justamente por isso é raro e precioso. Já a armadilha do elogio, por outro lado, vem sempre com um brilho sedutor. Ela infla o ego com precisão.
Ela conhece seus pontos de carência. Ela sabe exatamente o que dizer para você se sentir importante, único, especial. Mas tudo isso é dito não para te libertar, e sim para te vincular, para garantir que você continue acessível, previsível, útil. E a grande pista está na reação ao seu movimento. Se ao mudar, você decepciona, é porque o elogio era algema disfarçada. O elogio que liberta continua existindo mesmo quando você erra, mesmo quando muda, mesmo quando desaponta, porque ele não estava preso a uma performance, estava ancorado em quem você é e não no que você entrega. Mas o elogio que aprisiona, esse desaparece ao menor sinal de autonomia. Ele exige consistência emocional, disponibilidade, conformidade. E isso não é admiração, é submissão emocional com estética de afeto. É por isso que o discernimento é o último estágio da liberdade maquiavélica. A capacidade de identificar, no tom mais doce, a intenção mais perigosa. A habilidade de receber um elogio, mas não se prender a ele, de agradecer, mas não se moldar, de reconhecer a admiração legítima e recusar a manipulação embalada em cortesia. Porque, ao fim, o que determina sua soberania não é o quanto você é elogiado, mas o quanto você continua livre mesmo diante dos aplausos. E talvez a pergunta final não seja sobre o outro, mas sobre você. Qual tipo de elogio você busca? Aquele que reforça uma imagem ou aquele que revela sua verdade, mesmo que ela ainda não agrade a todos? Porque enquanto você depender da validação que te mantém num papel confortável, não importa quão admirado você seja, você ainda estará aprisionado. E Maquiavel não queria príncipes populares. Ele queria príncipes conscientes, capazes de ver o jogo por dentro, de resistir ao que seduz, de dominar o que corrompe, de seguir sendo, mesmo quando o mundo inteiro quer que você apenas represente. E agora que você já sabe como o elogio pode ser arma, o que você vai fazer com o próximo que receber?